Pronto. Olha, seja todo mundo muito bem-vindo ao nosso bate-papo, nosso tradicional bate-papo. E dessa vez eu consegui fazer na primeira terça-feira do mês. Estou muito feliz porque o nosso grupo está crescendo, cada vez tem mais pessoas participando, e eu só tenho a agradecer a vocês, né, a participação. Eu sinceridade, quero mesmo promover a nossa comunidade, promover as trocas, promover intercâmbios, recolocações, né? Tem muita gente aqui precisando dessa recolocação, tem muita gente boa no mercado e que precisa exatamente desse empurrãozinho, né, de network, e eu sempre falo que juntos a gente vai mais longe, porque vai mesmo. Nessa quinta-feira mesmo, eu vou fazer um webinário com a Cris, que entrou aqui, né, Cris? A gente vai fazer um webinário, assim, prático, dando um passo a passo para quem está estruturando domínios, que a gente sabe que tem uma confusão de conceitos no mercado, que as pessoas se perdem um pouco, né? E já fiz um bate-papo com a Pri, né, que falou de influência de dados, e são profissionais que eu tive a grata satisfação, a felicidade mesmo de encontrar depois que eu comecei a trocar essas informações com vocês. Então, eu estou muito feliz, porque nossa comunidade está crescendo, está cada vez mais forte, as indicações, muita gente fala assim, nossa, Maritza, fui indicado em tal oportunidade, e eu fico muito feliz com isso, gente, fico muito feliz. Tem alguns aqui que são meus ex-alunos de época de FIAP, a long, long time ago, não importa quantos anos, né? Não sejam indiscretos, mas há um pouco de tempo atrás. Tem outros que são meus alunos dos novos cursos, então eu estou muito feliz com essa nossa comunidade, uma graça para mim, e estou curtindo muito. Ex-alunos da USP também, é verdade, Marta. Alunos do curso do PS da Poli, da Escola Politécnica, é verdade. Alguns também vindos do Einstein, né? Então tem muita gente bacana na nossa comunidade. Bom, vamos começar a conversar um pouquinho sobre ferramentas de governança de dados, e esse é um bate-papo mesmo. Eu nem preparei aula, nem nada, porque, como eu falei um pouquinho antes da maioria das pessoas entrarem, quando a gente fala de ferramentas, para qualquer coisa, o que a gente quer mesmo é saber se funciona ou não e quais são as dificuldades que o pessoal está tendo, está enfrentando, que é para a gente ou não enfrentar ou para dar as mãos e tentar solucionar junto. Então, quando eu falo de ferramentas de governança de dados, primeira coisa que eu tenho que ter em mente é que dificilmente eu vou ter uma ferramenta, um produto específico para governança. A gente até tem, por exemplo, a informática, ela tem uma ferramenta que é específica para data governance, mas ela funciona muito bem dentro do cenário dos produtos da informática. O que eu vejo de usuários dessa ferramenta, que daqui a pouco a gente vai falar o nome dela, de todas elas, né? É que tem uma dificuldade grande de integração com outras ferramentas que não sejam da informática. Então, isso é algo que a gente precisa ficar antenado. E mais do que tudo, a gente, quando tiver trazendo ferramentas de gestão de dados para a nossa empresa, a gente não pode esquecer de testar aquilo que vai sustentar os processos da governança. Então, se a governança trata do glossário de termos e se ela, de negócio, e se ela trata do aculturamento da empresa em relação
a utilização de dados, na realidade, ao letramento, né, de dados, eu preciso ter esses recursos sendo muito bem tratados, muito bem conduzidos dentro da solução que eu estou Vou pedir colocando. o Uber, tá? Oi? Tá. Pera, quem vai de Uber? Bom, vamos continuar aqui. Peraí, fecha, isso. Então, eu não posso perder de vista os resultados que a governança tem que dar, tá? Os processos que ela suporta, que ela vai efetivamente executar e que ela vai fornecer, gerenciar dentro da organização. Então, a primeira coisa que eu indico quando a gente está colocando uma ferramenta dentro da empresa é, primeira coisa, verificar se você tem budget ou não. E se não tem, se você tem condição de fazer um estudo de viabilidade, fazer um retorno sobre o investimento, um cálculo de retorno sobre o investimento, para ver se você consegue esse budget. Por que, Maritza? Você é contra as ferramentas open? De maneira alguma, não sou. Mas é porque você tendo um budget, aumenta as suas possibilidades de avaliação. É só por isso, tá? Tem pessoas que começam na governança de dados sem ter patrocínio e sem ter um programa já institucionalizado de governança dentro da empresa. Então, meio que as empresas apostam, né, naqueles profissionais que ou vêm de analytics ou vêm de arquitetura de dados para promover a governança. Quando isso acontece, dificilmente o cara tem patrocínio e tem budget para comprar ferramentas, né, dentro da organização. Quando você tem esse cenário, aí é interessante você testar ferramentas open sim, até para mostrar para a organização qual é o poder de uma governança, entre aspas, automatizada, com as ferramentas adequadas. Tá? Então, a primeira coisa que a gente faz, se eu estiver transformando em passo a passo, é verificar em qual desses cenários eu estou. Eu estou dentro de um cenário em que a minha organização acredita na governança, já tem um programa para ela, tem patrocínio, eu tenho budget, então eu vou ter um leque maior para verificar. E pode até ser que no frigir dos ovos eu escolha uma ferramenta open, mas eu avaliei todas. Se eu não tenho, se eu estou no cenário o herói solitário, e eu é que vou mostrar e desbravar o caminho para mostrar o quanto a governança de dados é necessária, muito mais que somente compliance, aí vale a pena você ir nas ferramentas open mesmo. Por quê? Porque assim você vai tangibilizar a entrega da governança de uma forma que a organização possa entender e aceitar os resultados que ela pode trazer. Tá bom? Então, a primeira coisa é dê um choque de realidade em si mesmo e veja em qual desses cenários você se encontra. Fiz isso? Fiz. Então, tá bom. Primeira coisa que você tem que fazer é, olhando para a governança que você quer construir, ou para a governança que já está institucionalizada, ou para a governança que está sendo construída, quais são os objetivos que ela tem que alcançar e os resultados que ela precisa promover e os benefícios que ela deve entregar. Então, se eu tenho que governar, se, por exemplo, o primeiro objetivo que a empresa colocou no colo da governança foi mudar a cultura da empresa e trazer a cultura da responsabilidade, a cultura de eu ter stewards, de eu ter proprietários, etc. A gente faz isso muito quando a gente vai modelando, esquematizando o domínio e modelando e identificando os termos de negócio. Porque aí a gente consegue fazer esse casamento entre aquilo que existe realmente no negócio da empresa e aquilo que a gente está organizando. Então, se eu tenho isso, eu vou precisar ter uma ferramenta que me
implemente um glossário de termos, que implemente um catálogo de dados, que possibilite que eu registre os meus ativos de dados, que possibilite interação e colaboração. Então, é óbvio que na hora que eu for buscar uma ferramenta desse tipo, eu vou olhar com cuidado para todos os recursos que suportam esse tipo de recurso, né, de funcionalidade. Agora, se o principal objetivo ou benefício da governança que está sendo instaurada é a linhagem de dados por causa da LGPD, eu tenho que necessariamente ter uma ferramenta que trate muito bem a linhagem dos dados, porque isso é o principal resultado que eu estou dando. Sem abrir mão, obviamente, de todo o resto, né? Mas eu tenho que focar naquilo que eu vou entregar num primeiro momento, mas sem esquecer a visão global que a governança de dados tem que dar. E por que eu estou dizendo isso? Existem muitas instituições que começaram a governança de dados por conta de LGPD, e o que aconteceu? Aconteceu que eles adquiriram ferramentas que eram boas em linhagem, mas não era boa, por exemplo, em glossário de termos, em marketplace de dados, em catálogo de dados e etc. E aí, como a corporação vê a governança como um pacote que tem que dar alguns resultados, dentre elas, facilitar o uso dos dados, facilitar o compartilhamento de dados, facilitar a identificação de proprietários de dados e etc. Essa empresa começou a ter dificuldade em fornecer os demais resultados que a governança deveria ter por conta da ferramenta que escolheram. Então, quando eu digo, olhe os principais resultados que a governança deve dar, é para que seja feito não só um olhar imediato nos principais problemas que ela tem que resolver imediatamente, a curto prazo, mas sem perder o vislumbre do alvo global que ela vai ter que alcançar, tá? Aí vocês podem me falar, mas Maritza, eu não faço a menor ideia ainda, porque a gente está projetando, construindo, é um pontapé inicial. Eu sempre falo o seguinte, se eu preciso fazer alguma coisa que eu não sei direito como fazer, eu pesquiso. Eu posso fazer benchmark, eu posso fazer pesquisas em artigos científicos, a gente tem revistas como I3E, as revistas, os periódicos da Elsevier, da Taylor, são muito bons, da ACM, são muito bons para trazerem, às vezes, até avaliações de ferramentas. Existem alguns artigos publicados que fazem exatamente dentro de um rol de requisitos, eles avaliam a performance daquelas ferramentas em função dos requisitos, tá? Você pode procurar publicações do Gartner, você pode procurar publicações até dos próprios blogs, né, das ferramentas líderes de mercado, porque lendo não só as características do produto, mas também alguns artigos que elas escrevem, você consegue se ver, né, naquela necessidade, naquele texto que está sendo apresentado para você. Benchmarking é maravilhoso, porque você vai até as outras empresas e consegue verificar as ferramentas rodando, consegue, de uma certa forma, verificar quais são os principais desafios que as pessoas estão tendo, consegue verificar quais foram os grandes benefícios que aquela solução trouxe e, de repente, visualizar a questão, a realidade da sua empresa frente àquilo que você está vendo. Uma outra forma que a gente tem de verificar requisitos e assim fazer uma avaliação do que realmente se adequa à sua realidade é promover uma RFI. A RFI é uma Request for Information.
Então, assim, você precisa de uma ferramenta para governança de dados, mas você ainda não tem noção do tamanho que a sua governança de dados vai estar e nem daquilo que você precisa. Então, você promove essa RFI e solta ela no mercado. Então, os fornecedores, os players, vão dizer para você aquilo que eles podem te entregar, aquilo que eles são capazes de te fornecer e quais são os resultados que aquelas funcionalidades, que a solução que eles entregam pode te sustentar, promover as mudanças que você precisa na sua organização. Então, RFI é uma das questões que também a gente consegue extrair requisitos para aí sim você fazer uma RFP, posteriormente uma POC, etc. E uma outra forma da gente promover isso também por exemplo, tem organizações que falam, mas a RFI é um processo muito burocrático, nem que eu vou fazer isso. Então, promove um test drive não, um dia de demonstrações. Então, você chama os fornecedores, nesse dia você reserva para isso, e é uma ótima forma de você fazer publicidade e encantar os seus usuários, principalmente de negócios, que serão seus futuros data owners e data stewards. E vocês os envolvem também nessa questão de verificar, né, de visualizar, de conseguir se conscientizar em todo o potencial que as ferramentas de governança de dados trazem, especialmente em relação aos papéis que eles irão exercer. Então, vocês fazem, sei lá, Tool Day, né? O dia destinado para isso, né? Faz disso um evento de colaboração, de cooperação e principalmente de comprometimento. Porque daí as ferramentas que melhor forem avaliadas nessa demonstração, vocês vão chamar para fazer POC e vão chamar os usuários que vocês colocaram, né, não só usuários de negócio, mas técnicos, que vocês colocaram nesse dia da demonstração, eles vão participar de toda a POC. Então, depois, quando vocês escolherem e forem implementar a solução dentro da organização, você já tem um exército, de pessoas que já estão engajadas com aquilo que elas mesmas ajudaram a escolher, tá? Bom, feito isso, aí você realmente faz a sua lista de requisitos e promove as POCs. Tá? Promove as POCs com critérios objetivos de avaliação e de pontuação. Se eu estou avaliando, não pode ser, eu estou vindo da empresa, sei lá, da empresa do Pão de Açúcar. Se tiver alguém do Pão de Açúcar, é só um exemplo, tá? No Pão de Açúcar, a gente usa IBM. Então, agora eu estou mudando para uma outra empresa e eu vou levar porque eu já conheço. Isso é muito comum, né, de acontecer. Se você levar a ferramenta que você já conhece, porque ela realmente é a melhor, né, a mais interessante para o seu ambiente, excelente. Ou, não, Maritza, eu não tenho orçamento nenhum, e aqui a gente tem um contrato assim com a Google. Então a gente já usa tudo. Bom, se já usa tudo da Google, vamos começar por ela. Então, existem algumas situações que realmente a gente não tem muito como é que fala? Inventar muita história, não. Mas sempre que possível, é interessante a gente avaliar para saber se aquilo que a gente está trazendo para o nosso dia a dia vai permitir que a gente entregue resultado. No frigir dos ovos é isso, gente. É entrega de resultado, resultado sendo traduzido em valor para a companhia. A governança de dados ativa, ela é uma propulsora para a mudança de cultura, né, e para o letramento de dados dentro da organização. Então, quanto mais a gente for munido de ferramentas que nos propiciem dar esses resultados, melhor. Lembrando que a gente não deve esquecer das automações que a gente vai ter que fazer
para fazer com que a governança, de fato, seja algo realizável. E eu vou falar um pouquinho de Data GovOps depois. A Cris está com a mão levantada e agora é a hora de vocês começarem a interagir e falar das experiências que vocês têm em relação a isso, tá? Em relação às ferramentas de mercado e etc. Vamos lá? Pode falar, Cris. Maritza, eu achei perfeito, né, a cadência lógica que você trouxe aí. Eu acho que eu concordo em gênero, número e grau. E o que que a gente vê nas empresas? A gente vê que nem todo mundo tem esse critério na hora de comprar uma ferramenta. Eu procuro ter muita responsabilidade se em algum momento eu estou envolvida nisso, tá? Então, uma RFI, eu acho que é extremamente importante. Normalmente, eu colo nos fornecedores e pego as RFIs dos próprios Uhum, fornecedores, sabe? E uhum, daí, ali naquelas funcionalidades que eles trazem, eu pego de 2 fornecedores, pergunto várias coisas para ele e eu vou vendo o gap que cada ferramenta tem, né? E assim, eu já passei por algumas empresas. Na Bradesco, eles tinham muito critério na hora de comprar ferramenta. Você está investindo ali no mínimo 1,5 milhão, 2 milhões de ferramenta. Então, não tem sentido a gente comprar ferramenta e se encantar com a primeira. O fornecedor vem e uhum, encanta a gente, né? Mas daí você começa a fazer pergunta. Vou dar um exemplo da informática. Olha, a ferramenta de catálogo de vocês, eu consigo é, organizar uma planilha e subir em lote os metadados? Daí eles vão falar: não, você não consegue. Daí eu falo: mas imagina, eu vou ter que ficar um a um ali, é um trabalho enorme. Então, assim, você vai vendo um olhar, né, para aprovar a ferramenta ou não, né, para ter critério na funcionalidade. E também vale lembrar que numa ferramenta que a gente trabalha muito em cima, que é o catálogo de dados, uhum, a questão. Você precisa desbloquear o telefone primeiro. Desculpa, a questão das conexões, né? Elas encarecem a ferramenta. Então, se não tem muito. conexão para os bancos de dados que tem dentro da empresa, preste atenção, porque isso costuma encarecer. Outra coisa que eu acho que você falou, e eu queria fazer uma pontuação da questão da cultura. A questão da cultura, a gente instala a cultura, mas a gente adapta a cultura também. Uhum, Então, a gente vai ver que um catálogo da Alation, por exemplo, para a empresa que não é muito digital, não funciona, uhum. né? É, Então, é. tem essa questão da cultura adaptativa, né? Talvez o da informática era o mais apropriado, mas daí você fica preso ao combo todo. Então, assim, outro ponto, a gente sempre tem que trabalhar com vendor locking, né? Não está locado a um fornecedor. Eu acho que quando a gente vai trabalhar em nuvem, isso é a primeira premissa que a gente tem que ter, sabe? Uhum. Não ficar preso a um fornecedor, porque se aquele fornecedor começa a me custar muito alto, começa a custar, ter um custo muito alto, como que eu migro? Isso é uma pergunta que a gente tem que fazer. Olha, se eu quiser sair do seu catálogo, como que eu migro para o outro catálogo? Sim, Eu tenho que ter essa flexibilidade, né? sim. Porque hoje eu tenho um budget para suportar uma coisa. Amanhã caiu o faturamento da empresa, ó, não vai dar para sustentar. Mas daí É como é que eu levo verdade, isso? é Sabe? verdade. Então são pontos aí que eu queria corroborar, colaborar aí com Algumas você. ferramentas têm um período gratuito, né? Um test drive. Quando você já vem de outras instituições ou já tem uma expertise maior com governança de dados, você consegue manusear e verificar, e encontrar, inclusive, as dificuldades e os benefícios, né? Em outros momentos, não adianta a pessoa tentar testar, porque ela mesma não vai saber fazê-la, né? E, de repente, ela pode não testá-la adequadamente. Não, por isso que eu sempre falo, peça, traga o fornecedor, né? E veja os seus critérios, os seus requisitos, porque é aquilo que você falou. Se a instituição não é nada informatizada, ou não é nada digital, melhor dizendo, talvez o caminho
seja um pouquinho diferente do que uma empresa que já está no digital, já faz algum tempo, né? Então, eu sempre digo que a ferramenta é muito boa se ela é adequada para aquilo que você precisa fazer. Porque, às vezes, a gente tenta utilizar uma ferramenta, ela não foi feita, desenhada para aquilo, mas a gente usa o teorema de Jacquet, né? Inventa moda, e já que ela modela, ela também vai fazer outra coisa. E, às vezes, a gente acaba não conseguindo fazer essa integração de metadados, justamente porque a gente utilizou a ferramenta naquilo que, ou para fazer algo em que ela não foi arquitetada para isso. Eu vou dar um exemplo simples. Há muitos anos atrás, não importa quantos anos, tá? Era uma vez uma administradora de dados. E essa administradora de dados, estava no início de carreira, ela era muito purista. E aí, gente, ela queria muito identificar as entidades corporativas dos modelos. Mas nenhuma ferramenta, naquela época, mais de 30 anos atrás, dava isso. Então, ela começou a colorir as entidades corporativas. Tudo que era entidade corporativa era azulzinho, e tudo que era entidade departamental ou sistêmica era branquinha, né? Então, culturalmente, naquela organização, eles batiam o olho e já sabia aquilo que eles teriam liberdade para mexer e aquilo que eles não teriam liberdade para mexer. Isso é o metadados? Não é o metadados, isso é uma notação. E uma notação cultural, porque era para aquele ambiente. Não existe no mundo nenhum conector que vai fazer esse tipo de extração, mas aquilo tinha um valor muito grande. As principais entidades da organização eram azuis. Então, se você escolhe uma ferramenta, é claro que aqui eu estou falando de uma ferramenta de modelagem, que é muito mais usada pelos modeladores e arquitetos, mas vale o exemplo. Se você começa a usar uma ferramenta com muitas adaptações semânticas para o que você está usando, você vai ter dificuldade em integrar essa ferramenta com qualquer outra que você vai inserir dentro do seu ambiente. Por isso é interessante a gente conhecer mesmo os recursos da ferramenta e principalmente as conexões que a integração que ela pode fazer com as outras, para facilitar a nossa vida, tanto na hora que a gente vai inserir, acoplar uma nova solução, quanto, se porventura for necessário, trocar de solução. Edivaldo, você levantou a mão, meu querido? Marilisa, Eu... está aqui. Tudo bem? Oi, Maritza, eu queria colocar dois pontos importantes, né? Uma em cima do que a Cris comentou, né? Da questão da portabilidade, né? Até porque a maioria dessas ferramentas hoje, né, acho que é a tendência de todas, é ela ser subscrição. Então, você faz um contrato aí de 2, 3 anos, é uma coisa, né? O cenário da empresa é uma coisa. Se você caminhar um pouquinho, talvez ela seja outra, né? Então, essas ferramentas elas precisam te dar essa portabilidade para que você tenha formas de migrar isso, nem que seja Sim, para uma outra ferramenta open source, né? sim. E o que a gente vê em muitas ferramentas não tem, nem que seja uma coisa simples, e você pegar o que você já documentou, colocar no Excel para facilitar, nem que seja isso, mas ela precisa ter um formato mais simples de você poder integrar. Então, você poder integrar a sua ferramenta com outras ferramentas de mercado, com outras Tá tecnologias de vendo por mercado, aí? é alguma coisa realmente que é bem É importante e é um verdade, Nicolas? diferencial. É, Ed, tá mudo. Isso. desculpa. E a outra questão é a questão de você, uma coisa que a gente vê que as pessoas reclamam muito aí no mercado de outras ferramentas, né? O quanto você consegue trazer informações de outras ferramentas ou de outras tecnologias para dentro do seu catálogo, para dentro da sua ferramenta, Uhum, né? uhum, Seja por conectores smart ou seja por conectores padrão, né? Assim, principalmente
quando eu falo de você poder ler informações que estão em outras ferramentas de modelagem para aquelas empresas que têm a cultura de construir os modelos de dados, né, fazer os seus projetos, e esses modelos normalmente eles trazem muitas informações de metadados, então você poder integrar isso de uma forma fácil é também, eu acho que um grande diferencial e uma reclamação que a gente tem escutado de mercado, porque até essas conexões mais simples para a maioria das ferramentas é um conector smart, o que encarece a ferramenta, né? Uhum. Você poder se conectar com os seus sistemas gerenciadores de banco de dados. Então, aquilo que você já comentado, ou acho que uma outra pessoa também talvez tenha comentado, que quais são os sistemas gerenciadores que eu trabalho dentro da minha corporação, né? Sim, Então, sim. aquilo que é básico, que são as suas estruturas de dados desses sistemas gerenciadores, como que eu faço para trazer isso para a ferramenta? Se isso tem alteração, seja no banco de dados, seja na ferramenta de modelagem, seja na própria ferramenta do catálogo que eu estou trabalhando, como que é essa integração? Né? Como Uhum. que eu faço esse sincronismo? Porque não é eu carregar o catálogo uma única vez, é eu manter esse catálogo vivo, né? Porque na medida com que você trabalha, com que você evolui o seu catálogo e com que você evolui os seus sistemas, você precisa manter isso integrado, né? Então você Sim, precisa ter formas de sincronizar, de fazer esse scan e você fazer essas alterações dentro do seu próprio catálogo e que você também possa ser comunicado de que houve essa alteração. Então, sim. essas formas de você poder integrar essas informações de catálogo que você tem com a sua ferramenta, né? Ela é bastante importante, né? Daí, né, quando você fala em ferramentas open, por exemplo, né, a gente vê que existem muitas dificuldades nesse sentido, e também quando você fala em questões como linhagem de dados, né, da construção do mapa, e você poder ver essa linhagem de ponta a ponta, ou seja, eu peguei uma estrutura de dado e ela te dá todo o caminho, desde onde ela nasceu, lá que chegou no arquivo, que agora está saindo no relatório, né? Você ter todo esse caminho, e não somente o mapa de origem e destino do dado, Sim, né? sim. Porque é bem importante que a gente diferencie as coisas. Uma coisa é eu ter um mapa de integração, que é onde eu digo a origem e o destino de cada dado ali, né, num pequeno bloquinho, né, de uma necessidade de integração específicas que eu tenho. A outra coisa é a linhagem, que aí eu ver o resultado disso tudo. Então, de um conjunto de mapas de integração, né, quando eu olho no todo, eu tenho que ver todo o caminho do dado, não o mapa de uma pequena integração. Então, tem ferramentas que o que você vê, né, é um mapa de origem e destino, né, um mapa de integração de Uhum. blocos, sendo que, quando eu estou falando de uma governança corporativa, eu preciso ver todo o caminho. Então, todas esses mapas de integração que foram construídos, né, que foram catalogados aí ao longo do tempo, né, dentro do trabalho que a gente faz de governança, ela precisa ser mostrada como um todo, né? Uhum. E também mostrando informações importantes, né, que precisam estar integradas, tais como qual é a privacidade desse dado, né? Qual que é o meu score de qualidade de dados desse dado, né? Uhum. Então, tudo aquilo que eu mapeio, que eu crio no meu catálogo, né, eu acabo criando no meu catálogo, ele precisa ter uma visão integrada disso para que isso me facilite a governança, né? Então, quando eu estou avaliando as questões, elas precisam estar integradas, né? Então, essas questões, né, assim, a gente está aí no mercado e tem visitado, né, conversado com vários profissionais de várias empresas, né, que adotaram outras soluções, e nós falamos que hoje a gente está na segunda onda, né? A primeira onda, com o advento da LGPD, da GDPR, todo mundo saiu tentando resolver uma questão. Sim. Depois de um certo tempo, adquiriu-se maturidade, agora a gente está olhando qual que é a real necessidade, até para que você possa ter um resultado mais produtivo em relação a isso, né? E o que a gente tem sentido, né, nas principais corporações, principalmente nessas grandes, né, que a gente tem conversado bastante, são essas questões, né? A questão de como que eu integro as coisas, né? Essas Sim. conectividades que eu não tenho, como que é mostrado o resultado, né? Porque não é só construir o catálogo, as pessoas que vão acessar essas informações, elas vão acessar por algum painel, alguma coisa, mas talvez a visão principal dela é já ver o resultado. Então, ela já vai para a Uhum. linhagem, ela já vai buscar qual é o dado privado, ela já vai buscar quem que está associado, o que que envolve esse dado, né? Então, eu vou ter lá um mapa que vai me mostrar quais são as políticas, quais são as regras, quais são os termos que estão associados com esse dado que eu estou tratando. Então, é um conjunto um pouquinho maior, que é o produto daquilo que foi catalogado, né? Então, como Uhum. que essas ferramentas mostram isso depois como produto e quanto é fácil isso ser
ser extraído, né? Que a gente percebe que a maioria das ferramentas hoje elas têm muita dificuldade, às vezes, em mostrar coisas básicas, né? Uhum. Então, essas questões aí, eu acho que é bem importante de você poder avaliar dentro dessas ferramentas que existem no mercado, tanto as open quanto as que são pagas, né? Para que você tenha mais assertividade na hora de você escolher, né? Qual ferramenta, de que forma que eu estarei trabalhando no meu catálogo, né? Bom, eu teria mais coisa para falar, mas eu vou deixar um pouco seguir, tá Não, bom? a gente ainda Já tem falo tempo, demais. vai dar para você falar. O que eu queria Tá. agora, gente, que a gente tem várias ferramentas no mercado. A gente tem a ASG, a gente tem Colibra, a gente tem Open Metadata, a gente tem Data Hub, a gente tem o DIS, né, o Data Intelligence Suite da Quest, a gente tem ferramentas da informática, inclusive, eu não sei se pronuncia assim, Axon Data Governance, É o né? Axiom e o EDC, né? O Alation, enfim, a gente tem várias ferramentas no mercado que se propõem a suportar a governança de dados. Eu queria saber aqui na nossa sala, nós estamos em 33 pessoas, quem usa Colibra? Ninguém? Tá. Quem usa Open Metadata? Não. É, quem usa a solução Irving com o Data Intelligence? Ou só o Irving para modelagem? O que vocês O usam? Irving, o Irving nós usamos. Vocês Então, usam o Irving. Tá. acho que É, eu vi um gato para sair na frente. é, é a minha gata. Então, nós usamos o Irving A Ju e é DC. Ju, depois você fala da EDC, é, tá bom? Pode falar, Adriana. é, e no caso lá na empresa especificamente para governança começaram a utilizar o Purview. Purview é Azure, não é? Solução Azure? Da Microsoft. Estão gostando? De verdade não caminhou muito e agora com a mudança agora para XP, né? Eu creio que Tá, vai ter algumas mudanças aí. tá, tá. Ju, você usa EDC, quer falar um pouquinho da sua experiência, do que é mais forte nessa ferramenta, do que você está sentindo falta? Tá sem som, Tá mudo. querida. Eu, pelo menos, não estou ouvindo. Também não. Não, ninguém está ouvindo. Enquanto você vê, a Fernanda disse que está usando o Data Hub, né, Fernanda? Quer falar para a gente de como está sendo sua experiência? Sim, tá dando para ouvir? Tá, tá. Deixa eu tirar aqui, estava tirando o fone. Bom, onde eu trabalho, a gente é muito direcionado a usar ferramentas open, né? E o Data Hub tem essa característica que foi o que levou a gente a escolher. Na verdade, a gente fez uma competição entre a Mundsen e Data Hub. Tá. E o Data Hub se saiu melhor porque ele tem algumas coisas como a execução de scripts automaticamente você faz, você agenda, né, a execução. A gente conseguiu customizar muita coisa para fazer a carga. A questão dele você precisa ter um programador aí Python para poder fazer todas as customizações necessárias. Tá. Mas dá, ele já vem com algumas coisas prontas para você fazer ingestão dos metadados contidos dentro dos bancos. Ele tem vários tipos de plugins, você consegue mexer nos plugins. Nós fizemos um plugin para fazer a ingestão, para injetar direto os metadados do Power Designer lá para dentro do Data Hub. Então, a gente, por enquanto, assim, como a gente tem muita gente que conhece bem Python e tal, está servindo bem. A Tá. parte de linhagem não é
uma super ferramenta para linhagem, mas dá para ver alguma coisa. A gente, por enquanto, está fazendo a linhagem com o Airflow, Entrei né, para numa ver os vídeos do Airflow, na outra área. Pode falar. mas a linhagem mesmo, a gente não, por enquanto, não nem levantou ainda, então não dá para dar muito parecer sobre esse pedaço. Mas ele tem parte de perfilização de dados também lá dentro. Então, por enquanto está servindo, por enquanto está ajudando. A gente também, Fernando, sim, a gente também vai fazer para fazer o retorno, né? Porque a gente está trabalhando principalmente com a parte das descrições, das informações a respeito das estruturas, de uma forma colaborativa. Então, a arquitetura de dados faz, mas quem vai usar, o pessoal de negócio também está ajudando. Então, a gente está fazendo a ingestão contrária também, né? Não só saindo do Power Designer indo para lá, mas saindo de lá indo para o Power Design. o Felipe falou que está muito interessado no plugin do Power Design. Então, Opa, por gentileza, vamos trocar figurinhas aqui, você e o Felipe, tá bom? beleza? Tá bom, pode deixar. Me diga uma coisa, quem aqui mais usa algum tipo de ferramenta já e já tem um testemunho para dar aqui para gente? Eu uso, Mar, eu posso. Fala, Mari. Tá, eu trabalho, bom, numa organização que é uma empresa de mineração, e a gente utiliza a ferramenta da IBM, que é o Watson Knowledge Catalog. Estamos utilizando já essa ferramenta desde 2021, 2 anos e um pouquinho. Ela é uma ferramenta bastante potente, mas, no nosso caso, que a gente não utiliza data state, acaba ficando muito pobre a parte de linhagem que a gente tem que documentar manualmente, né? Entendi. Então, agora a gente está abrindo uma RFI para avaliar outras ferramentas de mercado. Estamos iniciando uma POC com Purview, também da Microsoft Azure, e nesta RFI também vai entrar a Quest com Irving, com Data Suite. Também estamos convidando o Colibra, a gente já teve várias apresentações, reuniões com o pessoal da Colibra, e também vai entrar a informática. Entendi. Como eu falei, a ferramenta da IBM ela é muito potente com relação toda a parte de não só de negócio, você tem a flexibilidade de não só utilizar os atributos de metadados já pré-definidos, você pode também customizar, criar os seus próprios atributos de metadado, que isso é bastante interessante, algumas ferramentas são mais engessadas nesse sentido. Você consegue, além dos fluxos de trabalho já definidos, né, você também consegue definir novos fluxos de aprovação, de publicação de termos de negócio, você consegue fazer associação do termo de negócio com os ativos físicos. Então, eu quero saber o que é determinado KPI, tem toda a definição de negócio, que processo sobre processo está associado a esse KPI, e também consigo saber em que tabela do meu data lake ou do meu sistema transacional eu tenho essa informação disponível, posso inclusive colocar o link, por exemplo, eu tenho algum relatório em Power BI, um dashboard, também posso ir linkando, né, ou linkeando esses distintos ativos físicos. Então, nesse sentido, é bastante interessante, mas hoje, para a nossa realidade, que a gente tem todos os processos em Databricks, utilizando também Data Fabric, a ferramenta não atende, nem tem hoje um conector que nos possibilite fazer isso, teria que fazer um novo desenvolvimento. Então, a gente está avaliando outras opções de mercado para poder fazer a migração. E como é que está sendo este requisito específico de migração? É um pouco do que o Edivaldo falou, a maioria hoje trabalha com esses conectores smart, que tem um São custo... caros? São caros. Se bem que, comparado com o preço das ferramentas, acabam não sendo tão caros, porque as ferramentas são caríssimas, né? Mas também pela quantidade de usuários, aí a maioria acaba
flexibilizando, porque as formas de licenciamento dessas ferramentas também são bastante distintas. Então, hoje, com a ferramenta da IBM, a gente tem quantidade de usuários ilimitada, a gente tem também as distintas fontes de dados ilimitadas. Mas, com outros provedores, eles te cobram por conexão, outros te cobram pela quantidade de usuários, por perfil de usuário, então também tem para todos os sabores. Uhum. E hoje a gente tem já definidos no nosso programa entre data owners e data stewards, que são as pessoas que realmente entram na ferramenta, criam termos, editam, aprovam. A gente tem mais ou menos 120 pessoas que estão representando 20 dos 32 domínios que a gente tem para abordar dentro do programa, né? Então, isso vai crescer. Então, as empresas que cobram por usuário, né? Algumas cobram incluso pelos usuários que são só consulta. A gente está numa organização de 7 mil funcionários, então imagina A conta. se tivesse que pagar, exatamente. Então, aí tem muitos fatores para pôr na questão, mas com a questão dos smarts, você consegue escalar bastante. Eles também propõem você ir habilitando, fazer um programa para ir habilitando esses distintos smarts, para não ter todo o custo no ano zero, né? Então, você ir priorizando as suas conexões, o que você vai catalogar primeiro. No nosso caso, isso é um pouco complicado, porque como a gente já tem um programa que tem 2 anos e meio de vida, eu não posso deixar para trás já conseguir exatamente na ferramenta atual. É isso, né? Obrigada, Mari. Nada. Ju, agora você está conseguindo falar? Não, comigo não. Eu não estou ouvindo. Vocês estão ouvindo, gente? Também não. Não. Não, tô Oh, não. Não, meu não. Deus. Bom, quem mais aqui a gente já tem o uso de... Adriana, você levantou a mão? Quer falar? Sim, eu tenho uma pergunta. Fala. No caso, eu comentei, né, que nós estamos utilizando o Irving e começamos a utilizar o Purview, mas focando mais na questão do glossário, né? E aí eu gostaria de saber se, enfim, para quem já está utilizando a ferramenta aqui, enfim, se encontrou esse cenário, que é o seguinte, no Irving, até o Edivaldo acompanhou bem de perto a gente, nós criamos ali já algumas UDPs, né, já pensando nos metadados, enfim, já procuramos deixar os modelos assim já bem estruturados, pensando num futuro, quando tivéssemos ali uma ferramenta de governança, em já, a partir do que a gente tem nos modelos, já começar a contribuir com a ferramenta de governança, né? E aí, no caso do Purview, a única opção, né, que o Purview apresentou foi o seguinte, foi a de espetar lá no banco de dados do Irving, né, e, vamos assim dizer, né, exibir o conteúdo através das suas telas, tá? Só que eu particularmente, né, assim, não vi isso como algo bom no sentido de que nós tínhamos ali alguns modelos que já estavam bem documentados, porém aqueles modelos que são, enfim, dos sistemas legado, né, a grande maioria ali não estava ainda documentado, ou muito pouco, né, visto que é um legado. Então, a gente tinha tem modelo ali com mais de 300 tabelas, então, assim, humanamente impossível você querer documentar isso de uma hora para outra, né? Então, imagina mostrar isso, né, pelo Purview, você pegar lá, né, um volume de N tabelas, um volume grande de tabelas, e você exibir isso para quem está consultando o Purview, e a pessoa só vai conseguir enxergar o nome físico, o nome da coluna. Pensem que a gente, no caso, né, é um ambiente onde não se tinha ainda nenhuma
nenhum padrão de nomenclatura. Então, para quem vai estar consultando, vai estar enxergando os nomes mais variados de tabelas e de colunas, sem nenhuma documentação. Então, eu falei assim, olha, eu acho que isso vai ser um tiro no nosso pé, tanto para arquitetura de dados como para governança, porque quem for consultar isso vai se deparar com muita coisa sem documentação. E o Purview, ele não dá essa possibilidade, né, de filtrar o que vai ser levado para ele, né? E nem tampouco ele se mostrou muito amigável para que, vamos supor, a gente gerando a partir do Irving, né, gerando lá uma planilha Excel, um CSV, pudesse ser feita uma carga no Purview, tá? Isso pensando num modelo que já estava totalmente documentado, tá? Então, o Purview, ele não foi, assim, muito amigável nesse sentido. Então, eu gostaria de saber, né, no caso, a Marília se comentou aqui, que, né, estão fazendo uma POC, né, com o Purview. Então, se você viu alguma coisa nesse sentido e com os demais colegas, enfim, se alguém enfrentou isso com alguma outra ferramenta, enfim. E até, Adriana, Maritza, se a minha pergunta está muito avançada no tema, não tem problema, eu espero um pouquinho, Nada, deixa a mas se pessoa você... comentar e depois a gente fala sobre isso, tá? Nenhum Ah, problema. peraí, estão perguntando alguma coisa para você, Ju, além do EDC, se você usa Axon. Não. Quer falar, Mari? Desculpa que eu te interrompi. não, é que não sei se eu entendi sua pergunta, Adriana, que está associada ao DPs que você criou dentro do Irving, é isso? Não necessariamente, assim, também, tá? Porque nas UDPs, nós criamos ali os metadados, né? Tanto Uhum, de tabelas quanto de colunas, tá? E só que nós, em relação a levar isso para o Irving, nós não achamos isso tão fácil. Então, a Levar isso ferramenta não para o foi tão amigável Purview. nesse. Hã? levar Do para o Purview. cursinho. Levar para o Purview. Isso, do Irving Ah, para tá. o Purview, tá? Tá. O que o Purview prevê é ele ir na base do Irving e levar para ele vai lá, beleza, você tem todas as tabelas, todas essas colunas, eu vou mostrar aqui através das minhas telas. Uhum, Só que é o seguinte, para poder aproveitar a documentação que nós fizemos, por exemplo, utilizando as UDPs e até mesmo os campos já nativos da ferramenta, o Purview ele não enxerga isso logo de cara. Então você tem que uhum. customizar o Purview para isso, E eu Sim, sim. acho que isso é tá? algo que a gente vai Desenvolvimento. encontrar, que não é bem aquilo que eu falei, da gente customizar notações, né, semânticas adicionais, mas a UDP é uma questão de uma possibilidade de customização que o Irving tem para adicionar poderio de documentação. Isso. Então, isso provavelmente qualquer ferramenta vai ter dificuldade de ler, viu? Porque é um recurso específico para estender a capacidade de metadados que o Irving tem. Não sei se o Ed já se deparou com isso. O Ed já se deparou com migração de documentações, e Mari também, né? A pergunta foi também destinada a você, Mari. Não, essa em específico do Irving para dentro do Purview, não, porque a gente não utiliza Irving, a gente usa outra ferramenta. Entendi. Então, tem duas questões aí. Nós fizemos vários testes aí, né, em cima de vários repositórios de mercado e catálogos de mercado, né? E o Purview foi um deles, né? O Purview ele tem essa integração nativa com o Irving, não é do Irving, é do próprio Purview, né? E pela parceria que eles têm aí, Microsoft com o Irving, com a Irving e com a Quest, né? Então eles têm esse plugin. E a questão é que ele realmente não tem filtro, né? Ele vai direto na base do Marte, né? Ele não vai nem
não é nem modelo a modelo, né? Ele vai direto, quando você tem um Marte, ele lê o que está dentro do Marte e ele carrega para dentro do perfil. Ele não aplica, não tem nenhum filtro, entendeu? Uhum. Tudo que está lá, ele traz. E não é que ele traz organizado, né? Porque quando a gente constrói um catálogo, você precisa saber quais são as informações importantes para você trazer isso e trabalhar isso de forma organizada, né? E quando você traz dessa forma, ou seja, pego tudo lá e jogo tudo do lado de cá, né? Às vezes, você tem muito trabalho para tentar organizar isso. E também tem muitos modelos que podem ser que estejam lá na base que eu não quero trazer. Então, eu tenho que aplicar um filtro para dizer exatamente quais seriam os meus modelos que seriam publicados, né? Que é uma outra dificuldade que também existe, né? Não só por Vue, a gente fez teste em outras ferramentas, também tem essas questões, né? Então, eu acho que é uma dificuldade pela própria característica da ferramenta, né? A forma com que a ferramenta trabalha, a forma com que ela se integra, né? Porque ela talvez ainda não tenha atingido uma maturidade de atuar como um catálogo verdadeiro de governança, integrando várias outras questões, né? Então, assim, trabalhar dentro de um processo organizado, né? Então, talvez seja por essas questões. Ela funciona, tem várias ferramentas de mercado que nós avaliamos que eles funcionam mais como repositório, lê tudo, carrega tudo, e a gente sabe que um repositório para governança não é só você juntar um monte de metadados de um Uhum. conjunto de um monte de local e agrupar num único local e está tudo certo, né? Isso pode até ajudar em algumas coisas, mas não é bem o que a gente espera de um catálogo, né? Entendeu? E uma das Então, coisas é que a pela gente tem. característica. Obrigada, viu, Ed? Uma das coisas que a gente tem que verificar também, gente, metadados é dados, tá? É dados sobre dados. Então, ele também tem um momento que ele envelhece, que ele perde a sua função. Uma das coisas que a gente tem que analisar quando a gente vai fazer essa migração, vai fazer uma revitalização, uma migração e etc., é o que vale migrar e tem que migrar, e o que você vai ter que manter como histórico. É, Então, se é, deixa eu só colocar mais uma coisinha rapidinho. Assim, pode, é a questão dessa qualidade desse metadado, né? isso, Tal como nós deveríamos ter o cuidado de ter a qualidade dos meus dados, para saber o quanto isso me responde, né? é, Até porque se eu não tenho uma documentação, né, principalmente quando a gente fala de empresas que não têm uma política de modelagem documental, mesmo que tenha política de modelagem, né, é você ter uma política de saber documentar e saber que essa documentação ela é mutante, ela uhum, precisa ser mantida viva, ela precisa uhum, passar por atualizações, né, uhum, até para você não expor lá na frente, lá para o usuário, informações que não são bem aquilo que você gostaria de estar mostrando, né? Eu acho exato. que é aí que é a questão. Exato. E vai ter coisas que a Marilice deve estar prevendo isso, porque ela vai mudar, né, de ferramenta. Vai ter coisas que são muito importantes, que talvez você não consiga fazer automático e que você vai ter que fazer manual mesmo, né? Óbvio, não é, quando eu falo você, não é a governança sozinha, mas é a governança encabeçando para que esses outros metadados, enfim, para que o catálogo e todas as outras ferramentas que você utiliza, né, fiquem atualizadas a contento. Entende? Isso é muito importante. É muito importante. Pessoal, nós já atingimos 1 hora. Que bate-papo gostoso. Só faltou um vinho. Oh, Seria maravilhoso. Da próxima vez, eu não vou colocar o nome de Data Talk nem nada, não. Eu vou colocar o nome de Wine Happy Talk. Hour, Wine Talk. Wine Talk. Wine Talk. Wine Data Talk. A Melhor, Wine né, Data Mar? Talk. A próxima vez vai ser Wine Data Talk. Eu acho que a gente vai, inclusive, ficar muito mais desinibido para poder falar, né, dos estudos de caso e etc. Eu espero. Tem alguém que gostaria, porque não é pelo fato de ter 1 hora que a gente precisa acessar, embora tenham pessoas que pode ser que tenham compromissos. Queria saber se tem alguém que quer dividir mais a sua experiência conosco, ou se de repente tem uma dúvida que quer que o grupo ajude a responder. Que aí, se não tiver, a gente finaliza. Alguém tem? Não? Não. Então, Não, meus obrigada. Vanessa, a queridos, Cris está com a mão levantada há um tempinho, hein?
A Cris, é mesmo, mas a Cris já falou, Milton. É que ela não abaixou a mão. Ah, tá bom, desculpa. Não, não tem problema, não. Bom, pessoal, se vocês não têm mais dúvidas e nem nada para compartilhar nesse momento, eu vou agradecer a participação de todos, mas em especial da Cris, da Adriana, da Mari, do Ed, da Fernanda, da Ju, porque foi muito enriquecedor, tá bom? E no próximo bate-papo, quem não gosta de vinho, pode ser água, pode ser soda italiana, pode ser qualquer coisa, mas a gente traz a bebidinha que mais gostar. Até suco de tomate vale, tá bom? Um beijo grande e uma boa noite para vocês, viu? Bye, bye. Tchau, Boa pessoal. noite, Obrigada. obrigada. Obrigado. Boa noite, Boa pessoal. noite. Boa noite, Boa noite a pessoal. todos. Tchau, tchau.